Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Esta é a hora de quê? De andarmos com Deus, de aprendermos a viver pelo sistema de Deus e de termos a nossa vida em dia com Deus. Então, sim, nós vamos ter sucesso, vitória, vamos ter saúde, etc. Ora, hoje nós vamos ouvir dois testemunhos fantásticos, já de seguida, e eu hoje vou falar sobre finanças, porque há muita gente que está com problemas, porque vive no sistema do mundo e cada vez os impostos são maiores, as contas são maiores, cada vez as pessoas ganhando o mesmo, a comida é mais cara, tudo é mais caro, os empresários já estavam limitados com a água pelo pescoço. Agora com os aumentos das energias, então muito mais difícil. Será que Deus tem solução para nós? Felizmente que sim. Vamos ver como é que se faz para termos sucesso na área financeira. Aqui ao meu lado, como sempre, tenho o time Curiacos quer dizer pertencente a Deus, e vamos ouvir uma música que diz: basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar, é olhar para Jesus, crer em Jesus. Vamos lá ouvir. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer. É isso mesmo, basta crer. Se nós tivermos fé que nem uma semente pequena, é mais que suficiente. Toca em Jesus. Havia uma senhora que tinha um fluxo de sangue e disse assim: bem, se eu tão somente tocar em Jesus, eu também vou ser curado. E um dia ela viu Jesus passar ali perto, furou a multidão e mesmo de costas tocou em Jesus. E logo o poder de Deus entrou dentro dela, ela ficou completamente curada. E Jesus perguntou: quem é que me tocou? As pessoas disseram: quem é que tocou? Toda a gente está a tocar, a empurrar, a mexer, mas só aquela mulher tocou em Jesus com fé. E é isso que é importante. Eu hoje também vou orar pelas pessoas que estão doentes e também, claro, pelas pessoas que têm problemas financeiros. E por isso você, não sei se estou a passar em rodapé, os telefones para onde você pode contactar-nos e pedir ajuda. Aqui está o WhatsApp e se calhar também tem o outro, porque, como eu disse, no final eu vou orar e eu tenho a certeza que Deus tem um milagre para si. E agora é a hora do testemunho. Vamos então passar a ouvir os testemunhos fantásticos que estão ao nosso dispor.
Vamos começar pela Marília, aqui entre nós conhecida como a Mimi, empresária, e tinha certas dificuldades e limitações, mas pôs as leis de Deus em funcionamento e Deus abriu uma porta que só Deus é que podia abrir. Vamos então ouvir esse testemunho. Olá, hoje eu tenho comigo a Marília da Igreja Maná de Alvalade e ela vai nos contar o seu testemunho acerca de finanças. No início do seu negócio, a Marília teve que pedir um empréstimo, o qual o valor era muito alto e com certeza todas as suas finanças teriam que ser canalizadas para pagar esse empréstimo. O que nós imaginamos, e a Marília já vai nos contar, que isso gerava muitas preocupações e um desconforto também. Acredito que até uma ansiedade gerava em torno disso, porque imagine só, todo o seu dinheiro ter que ser canalizado para pagar esse empréstimo e que eles precisavam. Entretanto, ela se lembrou e sempre soube do quão poderoso Deus é. E o que será que a Marília fez para que esse projeto continuasse e para que ela tivesse então a resposta de Deus para sua vida? Marília, nos conte o seu testemunho. Olá, Liliana. Então, o meu testemunho aconteceu há 12 anos atrás, quando nós iniciámos o nosso negócio, abrimos a nossa clínica. E então, para iniciar, tivemos de recorrer à banca, tivemos de efetuar um empréstimo bancário. Empréstimo esse que era bastante alto e que era pago em poucos anos, que o banco tinha restringido o número de anos. Aquilo que nos causava grande transtorno a nível económico, porque todas as nossas finanças eram canalizadas para lá. Todo o valor que nós recebíamos tinha de ser canalizado para aquele empréstimo. Bem, a determinada altura, Deus colocou um negócio extra na nossa vida sem que nós dessemos por isso. Nós recebemos um acordo com um hospital privado. E então quando nós recebemos, nós percebemos que aquele valor não seria para nós. E o que é que nós fizemos? Em vez de tirar o dízimo e a oferta, não. Nós separámos o valor total e colocávamos para as obras da casa de Deus. Para além do nosso dízimo e da nossa oferta. Aquele valor era um extra. Passado muito pouco tempo, nós recebemos um acordo com outro hospital, desta vez um hospital estatal. Acordo esse nunca existiu em Portugal. E onde nós recebíamos 10 vezes mais, e ainda recebemos, que aquele valor que recebíamos no hospital privado. Uau, então quer dizer, no momento de aflição, vocês receberam um negócio extra, que vocês poderiam muito bem usar esse valor para pagar o tal empréstimo que vocês tinham. Mas você e seu marido sentiu no coração de separar esse valor como uma oferta. Você, como mulher de negócio, você já provou e sabe que realmente é verdade nós semearmos na casa de Deus? Sim, é verdade, e é verdade aquela passagem que Deus diz em Marcos, que quando nós deixamos tudo por amor a Deus e ao Evangelho, Ele acrescenta-nos 100 vezes mais. Então foi isso que nós fizemos e Ele cumpriu, e ainda hoje cumpre. Então hoje vocês são grandemente abençoados, mas já naquela altura foram abençoados 100 vezes mais. Era um valor que eles podiam usar para uso pessoal ou até para pagar esse empréstimo, mas decidiram semear na casa de Deus porque era isso que vocês aprendiam. Era. E hoje vocês são mais do que abençoados, são abençoadores. Neste momento somos abençoadores. Este testemunho é muito importante porque a Marília, ela é uma mulher de negócios, o marido também, e ela conta que decidiu, ela contou que para além de dar os dízimos e ofertas para Deus, semeou um dinheiro extra. Ela está a falar de coisas que eu vou falar mais adiante, que é, na verdade, o sistema de Deus. Não é o sistema do mundo. O sistema do mundo está à vista que não funciona, as pessoas cada vez estão mais pobres, cada vez com mais apertos, cada vez mais dificuldades, empresários a ir à falência. Mas com Deus, nada disso é verdade, é o oposto. Quando nós andamos com Deus, não importa as circunstâncias, o estado da nação, ou seja o que for, porque Deus funciona sempre em qualquer parte do mundo. Só é preciso aprender as leis de Deus e pôr em prática. Então, é um testemunho maravilhoso. E agora tenho aqui comigo mais uma vez a pastora Isabel, que está aqui com a Ana Furtado, que nos vai dar um testemunho. Muito bem, vamos lá ouvir. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Tenho um testemunho maravilhoso. Como é que chegou à igreja? Há quantos anos? Então, eu digo nós porque foi no mesmo dia que todos os meus irmãos. Chegámos à igreja em 2008.
Quem começou foi uma das minhas irmãs, a mais velha. Ela já estava na igreja desde 2000, portanto, 8 anos de evangelização. Então, nós estamos na igreja desde 2008, sim. Sim. Então, entretanto, a Ana casou, ficou grávida. Quer-nos contar o que é que aconteceu? Sim. Então, foi na minha segunda gravidez, não é? Na minha segunda filha. Nas análises do terceiro trimestre da gravidez, portanto, já na reta final da gravidez, foi detectado toxoplasmose. A toxoplasmose é um parasita que qualquer pessoa pode apanhar e até não é muito grave. O problema é quando se apanha durante a gravidez. Durante a gravidez pode dar aborto, no seu caso já como estava numa gravidez adiantada, já não acontecia isso, mas podia dar problemas ao bebê. Sim, o que esse parasita faz pode trazer malformação para o feto, não é? Eu realmente já estava numa fase muito avançada da gravidez, portanto não haveria muito a fazer. A única coisa que os médicos poderiam fazer por nós... Mas quais os problemas que podia trazer esse parasita ao bebê? Então, pode trazer malformações a nível físico e a nível de intelecto. Portanto, tanto podia trazer... a nível físico, não tanto porque a bebê já estava formada na altura, mas não impediria que pudesse vir com cegueira ou surdez... e problemas depois de mobilidade. É muito sério quando apanhado durante a gravidez. E então o que é que a Ana fez perante umas análises, fez as análises? Exato. E acusou? O que é que a Ana fez? Portanto, então, eu no início da gravidez não era imune, ou seja, eu nunca tinha apanhado isso. E quando a minha médica se deparou com os resultados da análise, em que viu que eu tinha sido infectada por isso mesmo, pela toxoplasmose, ela ficou muito preocupada, porque ela, melhor do que eu, não é? Sabe quais são os efeitos que pode produzir essa infecção, não é? Ela pediu que eu repetisse as análises com urgência, com a maior urgência possível. Eu, assim que soube, falei com a minha pastora. Orámos, ela decretou que aquilo secasse pela raiz e aconselhou-me também a ler o livro de Cura Divina e o que fazer depois de orar, e foi o que eu fiz. E a Ana leu os livros e não contou a mais ninguém senão à sua pastora. Exato, só a minha pastora, o meu marido e a médica é que sabíamos do que tinha acontecido. Portanto, então, a médica pediu que eu repetisse as análises, eu fiz isso, repeti. Foi tudo muito rápido, ali uma semana, portanto, nesse meio tempo orei com a pastora, falei com ela, expliquei o que é que tinha acontecido. E quando saíram os resultados da segunda análise, para confirmar se não tinha havido algum erro ou assim, o resultado, os números não só não diminuíram, não desapareceram, mas ainda aumentaram. Exato. Ainda aumentaram. Ou seja, o nível de toxoplasmose no meu corpo, não é? Tinha aumentado. Tinha aumentado. O risco para bebê, consequentemente, também tinha aumentado. Exato. E agora perguntei, e o que é que a Ana pensou e sentiu? Olha, pastor, muito sinceramente, eu estava tranquila, porque eu já sei o Deus a quem eu sirvo. E eu não podia ter um segundo plano, uma segunda hipótese, porque eu sei que Deus tinha algo muito bom para nós e não ia permitir que isso acontecesse. E segui, pronto, aquilo que a pastora disse, o que o apóstolo também ensina. Eu percebi, pronto, quando tudo parece pior, pronto, eu já sabia, já tinha dito. É o que está aqui assim num dos livros, não é? Exatamente. É o ataque do diabo. Quando tudo parece pior, é o diabo que está de saída. Exatamente. E você? Sim. Pronto, então depois o que a médica fez, disse para eu então ir ao hospital para ser acompanhada. Pode falar coisa, para eu ir ao hospital e ser acompanhada lá. Então, e estamos em pleno Covid, foi neste caso já em 2021. E eu fui ao hospital onde eu queria ter a bebê, que não era o meu hospital da área de residência. Então fui ao hospital e expliquei mais do que isso, mostrei as análises. E a médica perante isso disse, olha, não há muito a fazer, você está num estado avançado da gravidez, ainda que houvesse alguma malformação, não há nada a fazer, porque
na pior das hipóteses, que seria o aborto, só pode ser feito até às 23 ou 24 semanas, pronto. A única coisa que os médicos podiam fazer por mim era prescrever-me um medicamento que se chama espiramicina. Então a médica prescreveu-me isso, disse para eu tomar e teria que tomar até ao fim da gravidez. Pois, isso já é outro detalhe. Ela prescreveu-me uma caixa e disse, olha, amanhã vá ao seu hospital de área de residência, porque estávamos na situação do Covid, então não havia tanta flexibilidade nesse sentido. Então assim fiz, no dia a seguir fui ao hospital da minha área de residência e voltaram-me a repetir, você sabe o que é toxoplasmose e tudo mais, e a única coisa que podemos fazer por si então é passar-lhe a espiramicina. Eu disse, não se preocupe, porque eu já me deram ontem e tudo bem, pronto. Tomei a caixa que me tinham prescrito até ao fim, que por acaso até eram só 3 ou 4 dias. Quando às 35, 36 semanas eu voltei ao hospital, porque tinha uma consulta, a médica então voltou-me a perguntar, porque eram sempre médicos diferentes, não é? Claro. Se eu sabia qual era a gravidade, a situação, porque, o que era a toxoplasmose, o que é que podia advir dali. E disse-me, pronto, mas você já está a tomar a espiramicina, não é? Eu, sim, já tomei a caixa que me prescreveram. E ela disse, a caixa? Que era Exato, ela ficou preocupada porque aquele antibiótico, não é? É que combateria o vírus. Que, como já tínhamos visto, numa semana ele aumentou quanto mais sim. Um mês e pouco depois. E quando é que a Ana fez a eco que viu que havia deficiência no... Pronto, depois ali já estava 35 ou 36 semanas quando fui a essa consulta. Depois, logo nos dias seguintes, a minha médica disse então para eu fazer uma eco, porque não cheguei a fazer no hospital nesse dia, e fui fazer. E nesse dia a médica que fez a eco detectou 2 problemas na bebé. Pronto, e o que eu fiz foi, mandei a foto do relatório à minha pastora e escrevi lá, já orámos. Então a Ana sempre agarrada à fé e à palavra de Deus. Sim, é isso, eu não podia ter outra, não tinha outra hipótese. Não pus outra hipótese. A única hipótese que eu tinha era que já estava e nem sequer dava outra opção. Pronto, então nesse dia, fiz num dia a eco, no dia seguinte tinha consulta no hospital novamente. A médica, quando viu o relatório com os 2 problemas que tinham sido detectados na bebé, foi fazer uma ecografia mais detalhada e inclusive ela estava acompanhada de uma estagiária. Então ela foi vendo, coisinha a coisinha, o que é que poderia estar ali a acontecer, e ela chamou a estagiária e disse assim, olha, vê lá se vês aqui o que a colega detectou. E a estagiária dizia assim, não, porque para ter esse problema tinha que ter um valor assim e assim. Não tem. Pronto, então vamos ver o outro. Tiveram ali, também não vemos nada do que a colega detectou, portanto, no dia anterior. Então, tudo aquilo mesmo que tinha acontecido também desapareceu. Entretanto, essa mesma médica pediu que não se alongasse a gravidez além das 40 semanas. E esse dia calhava no sábado, que é o último dia da Convenção de Fé. E eu fui gravidíssima à Convenção, fui todos os dias. Estava toda gravidíssima, exato. Fomos todos os dias, mas pronto, já dava a contar que sábado, pronto, não podia ir, porque pronto, iria estar na tal indução do parto. Mas lá estávamos no Covid, e eu não sabia que no dia anterior tinha que ir fazer um teste de Covid, para ver se estava tudo ok. Como não sabia, não se deu a indução, fui à tarde à Convenção de Fé, outra vez. Pronto, então o que é que acontece? No domingo, a Bianca nasce de parto natural, não foi preciso indução nem nada, portanto Deus quis que eu fosse à Convenção todos os dias, depois lá no domingo, pronto, domingo pode ser. Então a Bianca nasce, teve de ser sujeita a alguns exames, colheram sangue e tudo mais. Depois tiveram que ver então o que é que ela tinha sido afetada pelo tal parasita. Viram a visão, tudo bem.
audição também sem qualquer sequela. E todos os reflexos e tudo mais, também teve que fazer uma eco ao cérebro, foi tudo visto no hospital antes de nós sairmos. Entretanto, saímos e agora já para finalizar, tivemos uma consulta já depois da Bianca nascer, em que teríamos então o resultado da placenta, que foi para a análise, das análises da Bianca e também soube das minhas. Portanto, na placenta não havia qualquer vestígio do parasita, no sangue da Bianca também nenhum vestígio do parasita e, inclusive, no meu também não havia nenhum vestígio do parasita, nem de infecção nem nada. E como tinha dito no início, isso é uma coisa que se apanha uma vez na vida e quando apanhamos estamos imunes. Claro. Pronto, e eu apanhei, né, durante a gravidez. Claro. Cheguei ao fim sem pronto, ou seja, se eu voltar a engravidar vou ter que voltar a ter cuidado com a toxoplasmose porque não estou imune. Então Deus não é bom, Ele é muito bom. É muito bom. É muito bom. Muito obrigada, bom. Gostei muito do seu testemunho. Muito obrigado, testemunho fantástico e muito bem contado. E para quem está a ouvir e que não conhece Deus, fica a pensar, mas como é que isso é possível? Bem, hoje vou falar sobre finanças, mas vou aproveitar este testemunho fenomenal para explicar que o que a Ana fez é o que ela aprende na igreja, não é? Que Deus cura sempre, que nada é impossível para Deus, que a oração da fé consiste em nós acreditarmos que recebemos a nossa cura quando oramos e depois, como tudo é à semelhança do agricultor, pega uma semente e ela é lançada na terra, a nossa cura é como uma semente que nós recebemos e vai crescendo até dar o seu fruto. Portanto, a cura divina nem sempre é instantânea. E foi o que aconteceu na vida dela. Mas o que é certo é que funciona. E assim se cumpre o que Jesus disse, que muitas vezes as pessoas perecem, têm problemas, porque não conhecem a verdade, não conhecem Deus e acham que Deus é assim, Deus é assado, eu acho assim, acho assado. E nós temos é que ir à Bíblia procurar o que é que a Bíblia diz. Eu tenho livros que ensinam isso, como por exemplo este da Cura Divina, e quando as pessoas fazem o que a palavra de Deus diz, funciona. Outro livro que ela também, ela não mencionou o livro, mas fez o que está aqui, é Quando Tudo Parece Pior, depois de orarmos, é um sinal de que o diabo está a atacar esta, para ver se a gente desiste. Mas ela não desistiu. E tinha confiança que Deus não mente, Deus não falha. E por que ela não conta mais ninguém a não ser o pastor ou a pastora e, claro, o marido? Porque nós também ensinamos, Jesus ensina, que as nossas palavras têm poder. Se nós vamos falar de um problema tão grave como este, há de haver sempre alguém de família ou até alguns crentes deslavados que vão dizer, oh, pois e tal, e começa a semear tudo contrário. Por isso Jesus nos ensina a estar calados, não dizer a ninguém. E o bom resultado é que funcionou. E assim vai funcionar para si também, se tão somente você se voltar para Deus, começar a andar com Deus, aprender a viver pelo sistema de Deus, e você vai conhecer um Deus maravilhoso, que não só cura este bebê, mas cura toda a gente, para quem nada é impossível. Deus é muito maior que tudo. E, na verdade, o vírus queria matar a criança, mas Deus é que matou o vírus, glória a Deus. E agora temos uma música que vou pedir aqui ao time para tocar, que é uma música das minhas prediletas, diz Sonha. Imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Você tem um problema financeiro ou tem um problema de saúde, sonha como tudo vai mudar. Não fique agarrado ao passado, ao mal que lhe fizeram ou a algum mal que correu na sua vida. Mas olha antes para Deus e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Vamos lá ouvir. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir.
os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada. Agora você vai cantar, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou conseguir. E aqui a nossa Assembleia vai acompanhar, batendo palmas. Vamos lá então. Eu vou ganhar. Eu vou vencer. Vou conseguir. Vou conseguir. Nada, nada, mesmo nada, irá impedir. Eu vou ganhar. Eu vou vencer. Sou mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. Muito bem, hoje vou ensinar um bocadinho sobre finanças. Afinal de contas, muita gente está a passar por tempos muito difíceis, cada vez mais apertados. E o título é Atitudes em relação a finanças. Muita gente tem contas até por pagar, viraram até dívidas, estão amarrados a casas com uma renda que agora vai aumentar por causa dos juros e desses problemas todos. Os preços dos supermercados dispararam, pessoas perderam empregos. Enfim, esta mensagem é para si. Porquê? Porque para Deus nada é impossível. Deus é um Deus de milagres. Mesmo na área financeira, muita gente não está acostumado a ouvir falar disso, mas Deus se preocupa com o meu dinheiro, com a minha vida financeira. Claro que sim. Deus preocupa-se com toda a área da sua vida. E será que Deus tem uma solução para mim? Claro que sim. É aprender a viver pelo sistema de Deus. Esta mensagem também é para os empresários. Se os empresários já se queixavam, e com razão, que estavam com muitas dificuldades em pagar os preços de eletricidade, de combustível, os impostos e os IVAs e essa coisa toda, agora muito mais difícil se tornou. E há empresários que, enfim, tentaram mudar a sua vida para melhor, confiando no partido político ou agregando-se a organizações secretas que prometiam, assim, evasões e negócios melhorados, etc. Mas nada disso funcionou. Há muita gente que teve que recorrer à justiça e aí também não encontrou solução. Muita gente tem IVAs em atraso, estou a falar de empresas, e há pessoas que não conseguem que lhes paguem, portanto há dinheiros que estão amarrados. Ou seja, a vida do empresário hoje nunca teve tão difícil. E por isso hoje, mais do que nunca, esta mensagem é para vocês todos. Há uma solução. E a solução é viver pelo sistema de Deus. Eu vou repetir. Há uma solução e mais nenhuma. Viver pelo sistema de Deus. Pense bem. Você e eu estamos aqui neste planeta, estamos a viver pelo sistema do mundo.
por pessoas que acham que não precisam de Deus, eles é que sabem tudo, posso, quer e mando, impõem estas regras todas e nós estamos aqui restringidos, amarrados. Mas, quando nós nos voltamos para Deus e seguimos as leis de Deus, todas estas desvantagens ficam nulificadas. Porque para Deus nada é impossível. Deus ultrapassa isso tudo. Deus abre caminhos onde não há caminhos. Deus resolve situações. Deus aumenta o capital financeiro e por aí fora. Então, quando você aprender a viver pelo sistema de Deus, você vai conseguir até aumentar o seu padrão de vida, por incrível que pareça. Porque para Deus é independente o que se passa lá fora. Deus não precisa de lá de fora. Ele é soberano. Ele muda a sua vida sem precisar de ajuda de ninguém. Quando você começar a viver pelo sistema de Deus, você vai vencer dívidas. Você até vai alcançar projetos que não cabem no seu salário, não cabem no seu cash flow do negócio, mas pelo sistema de Deus você vai alcançar esses projetos. Ou seja, não só você se safa, mas vai ficar cada vez mais por cima e não por baixo. Desde que você começa a andar com Deus e viver pelo sistema de Deus. Então, o que é isso de viver pelo sistema de Deus? É um estilo de vida que também se diz em termos bíblicos, viver pela fé. Viver pela fé não é viver pela fezada, eu acho assim, acho assado. Não, é viver pela fé, é viver por aquilo que Deus diz. E Jesus ensinou em Marcos 4:26 que tudo nos céus, na terra, ontem, hoje, amanhã, depois de morrer, depois de Deus recolher os mundos todos e fazer tudo novo, tudo funciona com base em sementes. É como o agricultor que pega numa semente, que mal se vê, às vezes é tão pequenino, parece que não vai dar nada, e ele semeia na terra, fica escondido lá debaixo da terra e não se vê nada. Parece que nada vai acontecer, mas o agricultor sabe que aquela semente começa a germinar, a crescer, primeiro para baixo, para criar raízes, e depois começa a subir, rompe a terra, começa a ver uma coisa verde, e depois vai por aí fora até dar aquilo que a semente é suposta de dar. Pode ser uma laranjeira, será uma pereira, seja o que for. E logo de seguida vêm os frutos. E tudo funciona assim. Funciona para os crentes e para os descrentes. Funciona até para Deus, porque é assim que o próprio Deus funciona. Então, se nós aprendemos esta lei, e agora aprendemos o que eu posso fazer com esta lei, então a sua vida vai mudar radicalmente. É que tudo funciona com sementes, quer dizer que também o seu dinheiro são sementes. É exatamente isso. O seu dinheiro são sementes. E por isso, quando Deus nos diz, nos encoraja a honrar a Ele com dízimos e ofertas, não é a igreja que está a roubar. Nem nós obrigamos ninguém a vir. Lembro-me que havia aí uma altura que só me perseguiam com essas conversas, então eu, em plena canal número 1, disse, sim, eu tenho um acordo com a polícia, com a GNR, que vai todos os domingos de metralhadora na mão, casa em casa, tirar as pessoas da cama para vir à Igreja Maná dar dinheiro. E eu disse, mas que resposta mais parva é essa? E eu respondi, pergunta parva, resposta parva, como é que eu faço? Você acha que eu posso obrigar o quê a quem? Então, porquê é que as pessoas dão? Porque quem dá aprendeu essas leis. E praticou as leis e viu que funcionam. É esse o motivo. Está a ver? Porque é uma lei de Deus. Por exemplo, aqui em Malaquias 3:10, Deus deu um recado ao povo de Deus. Povo esse que estava em grande aflição. O povo de Deus, volta e não volta, os crentes, principalmente quando estão confortáveis, quando a vida corre bem, costumam esquecer-se de Deus. Não me apetece ir à igreja. Vou domingo sim, domingo não, porque Deus me compreende e pronto, e tal. E isso não é nada bom. Porque quando você vai à igreja, você não só está a aprender as coisas de Deus, está a honrar a Deus, e mesmo que você não sinta nada, você começa a receber aquilo que se chama a unção de Deus. Uma espécie de eletricidade ou uma força
que entra no seu coração, na sua vida, e é isso que faz com que a sua vida tenha sucesso. Então este povo esqueceu-se de Deus, começou a adotar os usos e costumes lá dos outros povos e começou a ficar mal, e mal, e mal, até que ficaram escravos. Foram pedir ajuda a Deus e começaram a chorar e tal. Então Deus mandou um recado através do Malaquias. O profeta Malaquias chegou-se ao povo e disse: olha, o recado de Deus é este. Não fui eu, disse Deus, que vos abandonei. Foram vocês é que não me ligam nenhuma. Não querem saber de mim para nada. E mesmo quando me vêm servir, dão-me os coxos, dão-me os cegos, animais, que vocês não querem. Aquilo que vocês não querem é esmolas. Então vai para Deus. E Deus não admite isso, nem recebe esmolas. Está a ver? E depois de outras coisas que Deus falou, ele disse: bem, a solução é esta. É vocês tornarem a voltar-se para mim e praticarem as leis que bem conheceis. E trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois de fazer prova de mim, disse: Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Deus estava a dizer que quando alguém decide honrar a Deus com dízimos e com as ofertas, então Ele ordena que a bênção venha. A pobreza sai, a dificuldade sai e começa a vir bênçãos. E mais, e por causa de vocês repreenderei o devorador, que é o diabo, para que não vos consuma o fruto da terra. Quantas vezes, às vezes, ouvimos notícias, de que o agricultor sofreu como é que se diz, um granizo, ou sofreu uma situação de bichos e sei lá, e perdeu toda a sua colheita, quer dizer, um ano de trabalho, e agora não tem os frutos, tem contas por pagar e não tem como viver. É o que está aqui escrito. Quando uma pessoa, aliás, decide não andar com Deus, está sujeita a toda sorte de demónios, de maldições. Mas quando nós começamos a andar com Deus, é o contrário. As bênçãos vêm ter connosco. Portanto, como é que então eu vivo pelo sistema de Deus? Pela lei de semear e colher. Tudo funciona assim. Quando Deus nos diz para honrar a Ele com dinheiro, é porque Ele vai multiplicar esse dinheiro, como Jesus disse: dai, ser-vos-á dado. Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu costumo dizer assim: quando você dá dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, o que é que você vê? Todos sabemos que não vê quase nada, não é? Quando você dá dinheiro para a reforma, o que é que você vê? Quase nada. Quando você dá dinheiro, não sei quantos, hoje a carga fiscal está acima de 50% ou 60%, é o que diz aí. O que é que você vê? Cada vez está mais apertado. E por isso, às vezes, é difícil a pessoa aceitar a primeira. Então, mas Deus é assim, Deus é bom, mas será que com Deus vai dar certo? Vai ser verdade. Porquê? Porque Deus não é mentiroso. Deus é bom. Deus funciona sempre. O que Deus promete se cumpre sempre. E não importa as circunstâncias onde você estiver, ou como é que o estado da nação está. Para Deus isso é irrelevante. Quando nós aplicamos as leis de Deus, funciona sempre. Depois Jesus disse assim também, em Mateus 7, toda a pessoa que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram tempestades, sopraram ventos, bateram naquela casa, mas não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Eu ainda sou engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais, sei muito bem o que é que está a falar. Então uma ponte, imagina, algumas caem até em Portugal, porque os pilares não estão fundados em rocha, já é de qualquer maneira. Mas quando nós pomos uma casa, um prédio, uma ponte com pilares em cima da rocha, o do fiche, pode vir o temporal e aquilo fica de pé. Mas o outro homem, disse Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. Quando desceram chuva, correram rios, sopraram ventos, tempestade, caiu e foi grande a sua queda. Veja como é interessante. Dois homens sofreram os mesmos problemas.
Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. E ao contrário do que muita gente pensa, eu também já pensei assim, não é o problema que derrota a pessoa. Não é a crise que vai derrotar você. Está a ver? Não é o estado da economia que é culpada, porque se você puser Deus em primeiro lugar, se você aplicar as leis de Deus, der ouvidos a Deus e fizer o que Deus diz, podem superar os ventos contrários, a crise, os impostos, mas você vai ficar por cima e não por baixo. E os outros vão perder tudo. Portanto, construa a sua casa na rocha. Agora, quando apareceu ali como é que se diz, o separador a dizer atitudes em relação às finanças, porquê é esse título para esta pequena mensagem? Atitude é o modo como você reage a um pensamento. Atitude é o modo como você reage a uma crise, uma situação, ao mal que lhe fizeram, ao mal que lhe está a acontecer. A atitude é o modo como você reage. Se você reagir mal, você vai perder a batalha. Se você reagir bem, você vai vencer. Então, como é que eu posso reagir bem? É fazendo o que Deus diz. Porque se você for reagir como as pessoas lá fora estão a reagir, falam mal, lutam, procuram novo, qual é o resultado deles? É sempre o mesmo, é mau. Portanto, a atitude correta é voltar-se para Deus. E prestar atenção ao que Jesus disse. 2 homens sofreram os mesmos problemas, as mesmas tempestades. Um perdeu tudo e o outro não perdeu nada. Por que motivo? Um perdeu tudo porque a atitude dele foi esta: eu ouço a palavra de Deus, ou não tenho tempo sequer para ouvir a Deus, eu nem acredito. Uma atitude errada. O outro não. O outro gasta tempo com Deus, dá ouvidos ao que Deus diz e faz o que Deus diz, está a construir a casa na rocha. Conclusão, ele não perde nada. Está a ver? E até ganha, porque aquilo que ele semear é o que vai colher. Sabe uma coisa? Preste bem atenção. Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas também para nos suprir todas as nossas necessidades. Jesus nos libertou de todas as amarras e maldições. Maldição é você estar preocupado com o dinheiro. A atitude errada é a pessoa pensar: eu só ganho tanto, portanto só posso gastar tanto. Deus diz que não. Você pode semear e colher. Você pode semear até para coisas que não cabem no seu salário e Deus multiplica esse dinheiro e você vai ter aquilo que o seu salário não admite. É uma atitude correta. É aplicar as leis de Deus. Você é uma pessoa que tem dívidas. Em vez de estar para aí a chorar e contrair mais dívidas e empréstimos bancários, não. Você vai semear extra para Deus o livrar dessa dívida. E acontece isso. Ou seja, é usar a lei de semear para colher para você vencer. Está a ver? Deus, uma vez, havia uma crise gigante nos tempos do Isaac. E nada funcionava, nem as sementes cresciam, nem o gado se reproduzia, toda a gente estava a fugir. Deus apareceu a Isaac e diz: olha, tu não precisas sair daqui. Eu, Senhor Deus, não sou com eles não me ligam nenhuma, mas tu és um crente, tu andas comigo, eu vou ser contigo. Eu vou estar do teu lado. Não precisas sair daqui. E porque ele acreditou, semeou naquele tempo, ali mesmo, e colheu 100 vezes mais. Está a ver? Porquê? Porque ele andava com Deus. Então, qual é a mensagem? Nada é impossível para quem anda com Deus. Nada é impossível para Deus. Volte-se para Deus se ainda não anda com Deus e honra a Deus. Por exemplo, há pessoas que dizem: bem, eu só ganho tanto, estou aqui aflito, gostava de comprar uma roupa melhor para os meus filhos, ou dar uma educação melhor, ou sei lá. Como é que eu faço? Andando com Deus, você pode semear dízimos não daquilo que você ganha, mas daquilo que você quer ganhar. Lembram que quando eu estava a ensinar isto na Argentina, muita gente estava a passar literalmente fome. E começaram a honrar a Deus com dízimos daquilo que eles queriam ganhar.
E passado poucos meses fui lá de novo e todos eles já tinham casa, já tinham um carro, já tinham emprego, outros tinham negócio, porque Deus não falha. Portanto, aqui está uma coisa muito importante para todos sabermos. E agora, eu quero aproveitar para orar por si. Eu quero orar para as pessoas que estão a passar dificuldades e que dizem, eu vou construir minha casa na rocha. Então, estenda o seu braço sobre mim e aproxime a câmera e, se possível, toque no ecrã para tipificar que vai receber a oração. E aqui a Assembleia ajuda-me com esta oração. Diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me libertar toda a amarra financeira e até para me fazer prosperar. Eis que eu decido construir a casa na rocha. Vou começar a honrar a Deus com sementes. Vou passar a viver de sementes e não de oração ou de salários. E desde já eu agradeço a Deus, porque eu acredito, eu vou vencer. Amém e amém. Vamos ouvir um bocadinho de uma música que diz, vou construir minha casa na rocha. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Eu quero aproveitar também para orar por vocês todos que escreveram ou telefonaram a pedir oração. E há toda a sorte de pedidos de pessoas que estão doentes, familiares que estão em crise, faltam documentos e por aí fora. Eu vou usar o mesmo método de oração. Estenda o seu braço sobre mim. Se possível, toque no ecrã, para tipificar a imposição de mãos, como a Bíblia diz. E aqui na Assembleia todos fazem oração, como você aí, onde está, em qualquer parte do mundo. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu acredito, Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Eu venho a Ti hoje com fé. Eu recebo agora a minha cura, o meu milagre, a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora oro eu por si. Eu ordeno a todo espírito maligno de enfermidade que saia da vida destas pessoas. Eu ordeno a toda força da bruxaria. Eu rasgo todos estes pactos na vida destas pessoas e daqueles que estão com dificuldades financeiras. Eu decreto que a bênção de Deus está convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, desde já, me despeço, falta pouco tempo, e louva a Deus com o grupo. Louva a Deus, porque depois de orar, acredito que já tem, e louva a Deus. É isso que a gente ensina, o que fazer depois de orar. Tchau, tchau, Deus abençoe. Vamos lá então. Nosso Deus poderoso, Ele reina.